Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o FII CRI da Cartésia, o CACR11. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você encontra os links para os meus relatórios semanais de fundos imobiliários, os quinzenais de FIP, de FIINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o vídeo de hoje. Esse aqui é o CACR11, o último relatório divulgado. A taxa de administração do fundo é de 1% ao ano. Então, a taxa é bem competitiva, levando-se em conta que é um fundo high yield, né? Só que ele tem uma taxa de performance aqui de 20% sobre o que exceder 110% do CDI. Patrimônio líquido do fundo, 386 milhões, né? Então, um fundo aí ainda pequeno e que vários cotistas têm pedido, né, para fazer um resumo aqui do relatório do fundo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ele. Ó. Então, em 8 de fevereiro de 2024, o CACR11 distribuiu 1,35 por cota, que corresponde a 134% do CDI mensal. Se você tirar o imposto, porque o CDI você tem que pagar pelo menos 15% de imposto, dá 157% do CDI depois do gross up, né? E aí a gente vê aqui os rendimentos, histórico de rendimento do fundo, ele saiu aqui, ele ficou, né, entre janeiro de 24 aqui e fevereiro de 23, no último ano, ele ficou entre 1,35 e 1,61. Então foi uma distribuição bem alta, bem interessante aí com relação o preço da cota que está em torno de R$100, né? Então a gente vê aqui a R$102 aqui o fechamento da cota, está com um ágio aí de 1%, né, frente ao valor patrimonial. Aí a gente vê aí que tem, né, uma variação, lógico, aqui nos rendimentos distribuídos pelo fundo, mas tem um nível elevado aí de rendimentos nesses últimos 12 meses. E aqui ele explica um pouco sobre o fundo, né? Então cada fundo tem as suas particularidades e ele não é diferente. Então, como regra, a atualização monetária sobre os saldos devedores do CRI, ainda que alguns CRIs acumulada, né, sem efeito caixa, é recebida tanto na amortização, então a correção monetária é recebida ou na amortização ou em eventos de negociação no mercado secundário. Né? Então, se tem algum evento de negociação ou na amortização, você recebe a parte do IPCA. Então, todo o CRI, por exemplo, está indexado ali ao IPCA. Então, é IPCA mais uma taxa. A parte de IPCA é a correção monetária. E a taxa são juros. Então, por exemplo, IPCA mais 7. IPCA é a correção monetária e o 7 é os juros. Né? E ele fala aqui, outra característica aqui do fundo, né, que como importante diferencial na estruturação, que é essa parte aqui, ó, como importante diferencial na estruturação das operações, a atualização monetária de todos os CRIs investidos considera somente variações mensais positivas do indexador IPCA. Então, muitas vezes o IPCA ele pode vir negativo. Por exemplo, IPCA mais 7. Digamos que o IPCA venha menos 1 no ano. Né? Então, você, em vez de ter o 7, você vai ter 6. Né? E alguns contratos, alguns fundos, eles tomam cuidado para investir em fundos ou fazer investimentos, né, que tenham o CRI só com variações positivas aqui do indexador. Né? Então, se vier o IPCA vier negativo, a inflação vier negativa, ela não come a parte dos juros. Né? Em alguns casos isso acontece. Tá? Então, aqui ele fala, o gráfico abaixo demonstra a evolução da correção monetária acumulada na carteira do CACR nos últimos 12 anos. Então, ele tem uma parte de correção monetária, né, que é a parte do IPCA, que fica acumulada na carteira, e quando tem um daqueles dois eventos, né, ou negociação secundária ou amortização, então esse IPCA que está acruado na cota, né, que está grudado lá, ele é distribuído. Então, a gente vê aqui, em fevereiro de 23, estava aqui, né, a parte do acruado. Então, acruado é essa cor mais clara. Aí aqui está menor, aqui foi maior, acruou, o IPCA, e aqui ele conseguiu distribuir, ó. Então aqui o IPCA ficou pequeno de novo, né? Aí aqui começou a acruar de novo na carteira. Então ele começa, quando ele acrua na carteira, ele sobe, né, o valor patrimonial. Quando você paga ele, você distribui. O bom do CRI, né, dos fundos de CRI, é que você consegue receber a inflação sem pagar imposto em cima dela. Como assim? Né? Então você tem IPCA mais 7. Aí digamos que o IPCA foi 4. 4 mais 7 é 11. Então você recebe os 11 e não paga imposto em nada, porque tudo é rendimento. Né? Tanto a parte do IPCA quanto a parte dos juros, né? Correção monetária e juros.
Quando você tem, por exemplo, um fundo de tijolo, né, quando você tem a valorização da cota do fundo de tijolo e a valorização, muito disso, ou quase tudo, né, é inflação, você tem que pagar o ganho de capital em cima da inflação. Não só fundo de tijolo, né, ação de uma empresa. Você comprou por 10, vendeu por 50, mas digamos que isso demorou 20 anos, 30 anos. No máximo, foi pela inflação ali, né, a correção. Você paga imposto em cima disso. Você comprou um apartamento, né, pagou 200 mil, vendeu ele 20 anos depois por 400, pelo dobro do preço. A correção foi praticamente toda a inflação, né, mas você tem que pagar imposto em cima do ganho de capital, que foi a inflação. Então, os FIIs de CRI, ele tem, né, esse lado bem interessante, que não paga, né, imposto em cima da inflação. Você recebe a inflação toda sem pagar imposto. Então, a correção monetária vem realmente na veia com mais uma taxa, né? Então, esse é um lado positivo aí dos FIIs de papel. E aqui, né, ele fala um pouco como a gestora trabalha. A gestora monitora os ativos da carteira por meio permanente de contato com serviços de operações. Então, o service é um cara que fica olhando ali todo tipo de operação. Isso aqui é muito comum quando você tem CRIs pulverizados, né? Muitos devedores, você não sabe quem pagou, quem não pagou, quanto que é o percentual, como é que está o nível de adimplência, inadimplência, garantias. É muita coisa para você ver com muitos devedores. Então, eles contratam um terceirizado, né, que chama service, para acompanhar todas essas coisas. Então, mesmo no cenário de pandemia, todas as operações investidas do fundo mantiveram desempenho e os indicadores de garantia robustos sem inadimplência. Então, mesmo a pandemia não teve inadimplência. Então, foi um high yield, né? Você vai ver que tem as taxas deles são bem elevadas, que não teve inadimplência nem na época da pandemia, ou seja, é uma raridade, né? Então, a gestão aí trabalhou bem junto com o service, junto com o pessoal do grupo. Aqui a gente vê, né, o regime de caixa aqui do fundo. Então, os juros, né, é aquela taxinha, IPCA mais alguma coisa, aquele mais alguma coisa é os juros, e a correção monetária é o IPCA, né? Então, a gente tem aqui, a receita foi 6.238 aqui em janeiro de 24, teve despesa aqui na ordem de 336, e aí fez a distribuição do fundo aqui, o valor distribuído de 5 milhões e pouquinho. Então, teve um resultado de competência de 6 milhões e 200, né, que foi o resultado do mês, e distribuído 5 milhões e pouco. Então, ele fala aqui um pouco do regulamento do fundo. Segundo o regulamento do fundo, a taxa de performance deve ser calculada e provisionada diariamente, né, considerando o período de apuração, né, que é o último dia de junho e de dezembro, e ela é paga também durante o semestre subsequente ao período de provisionamento. Então, a gente vai ver aqui que tem, né, essa parte vermelha aqui, ó, ela é a taxa de performance do fundo. Então, o fundo ele entregou um resultado interessante, mas tem também essa questão da taxa de performance. A administração é de 1%, mas tem a taxa de performance aqui, né? Então, despesas operacionais da taxa de performance cobrada aqui, aí ele estratifica aqui bem a parte da composição do rendimento do fundo, né? O que foi cada ativo, que cada ativo aqui contribuiu, a parte do rendimento mês, e também, né, o que foi descontado aqui, com a taxa de performance e as despesas aqui operacionais do fundo. E ele fala, nesse gráfico aqui, ele mostra bem o que foi cada coisa. Então, essa parte grande aqui é de juros, né? Teve uma parte pequena de amortização, ou seja, quando o FII é vendido, quando chega no final, ou quando alguém antecipa alguma parte, ou a amortização mesmo que está prevista ali no regulamento, né? Tem a parte de distribuição, do mercado secundário, então, que é a parte de ganho de capital. E aí isso compõe o resultado do fundo. Aí os ativos da carteira, distribuição setorial dele, a maioria é residencial. A remuneração aqui da carteira, né, os juros médios, IPCA mais 12,9. Então é um IPCA mais 13 praticamente, né? Então a taxa bem elevada. E CDI mais 7,27, também uma taxa bem elevada. Você vê que a distância aqui do CD, dos juros aqui, né, remuneratórios, do CDI para o IPCA é em torno ali de uns 4, 5 aí alguma coisa, né? Essa diferença entre o CDI aqui e o IPCA que é a parte de juro real. Então você tem aqui uns 5% aqui de distância, porque o CDI ele tem um pouco de juros dentro dele quando você tira a inflação. Hoje, nosso CDI é, digamos, 11. A gente tem a inflação de 4. Então já tem um juro real dentro ali de 7. Então você coloca mais 7 aqui, vira 14. Essa aqui é IPCA mais 12, né? Então esse IPCA aqui já é a inflação tirada, vira mais esses 13 aqui. Então dá 14 aqui, 13 aqui mais ou menos. Aí com o CDI caindo, né, aí isso aqui inverte. Se o CDI ficar com, por exemplo, chegar nos 9, né, que o pessoal está prevendo que chegue,
Então fica aí com inflação de 4, fica 5, 5 mais 7, 12, né? E aqui já tem os 13, né? Então esse aqui acaba rendendo um pouquinho mais. Então por isso que é bom sempre ter os dois indexadores, né? Tanto o PCA quanto o CDI. Aqui tem os ativos da carteira aqui do fundo. Aí esse aqui eu marquei, ó, olha as taxas dele aqui, ó, PCA mais 11, mais 12, mais 14, né? Então tem várias taxas que são bem elevadas. Eu marquei esse aqui, ó, PCA mais 14, por conta do LTV, né? Então, o LTV, o ideal é que ele esteja ali perto mais ou menos dos 70%, né? O que é o LTV? É low to value, a parte de dívida com relação à parte do valor, né? Do que aquele empreendimento vale. Então, a dívida tem que estar sempre abaixo do que vale a garantia, né? Quanto mais baixo, melhor. Só que é muito difícil você saber exatamente quanto que o V vale, né? O value, porque você está construindo, está fazendo obra, aquele negócio lá vai agregando valor ao longo do tempo. A gente vai ver aqui algumas obras do fundo, e o que é menos arriscado e o que é mais arriscado aqui para dar exemplo para vocês. Então, essa aqui, por exemplo, a obra está 100% concluída, 94% vendido. Ó, mamão com açúcar. E o LTV, 36%. Então, o valor supera em muito, né, a garantia que foi dada. Então, ó, beleza, rodando bonitinho aqui, PCA mais 11, né? Saldo devedor aqui está em torno de 6 milhões e pouquinho. Aí tem outros aqui, ó, obra 100% concluída também, 91% vendido. Então, esse tipo de coisa assim, um risco já é bem menor. O risco maior é quando você tem uma obra que ainda não está muito concluída e também não foi muito vendida, né? Aí eu peguei aqui, por exemplo, esse caso aqui do Helvetia, ó. Então, isso aqui é uma coisa que tem que acompanhar um pouquinho, com um olhar um pouquinho mais cuidadoso, né? A obra aqui está 37% concluída, né? Só tem 37%, e só foi vendido 23%, né? Então, esse aqui é um CRI que tem um pouco mais de risco, o saldo devedor dele de 35 milhões, né? A remuneração aqui é o IPCA mais 12,6, só que o LTV dele aqui está 39%. Então, assim, a quantidade de garantias é bem superior também à parte do que é do empréstimo, né? Que foi vinculado ao empréstimo. E essas são as formas, né, de você olhar de forma rápida assim, um relatório, né, principalmente a parte de CRI, o que é dado em garantia, qual é o LTV, né, quais são as operações que estão mais arriscadas para você acompanhar um pouco mais de perto. Cada código daqueles ali do CRI você pode, né, ler o prospecto, né, que foi emitido aquele CRI, e você acompanhar um pouco mais de perto aquilo que você achar que tem um pouco mais de risco. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, que isso ajuda a divulgar o vídeo. Caminha para aquele amigo seu que você acha que pode se interessar nesse tipo de assunto. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.